Quando a mulher chega em uma determinada idade, o climatério se faz presente no dia a dia. Ela acontece entre os 45 e 55 anos e sinaliza o fim da fertilidade da mulher com a chegada da última menstruação, também conhecida como menopausa. Alguns sintomas indicam a chegada dessa fase, como ondas de calor, irritabilidade, tonturas e mudança na pele e nas unhas. Mas como fazer com que esses sintomas sejam menos impactantes? Como cuidar do nosso corpo nessa fase da vida? Saiba mais agora no Bendita Hora. Estamos de volta aqui com o Dr. Daniel Bratan, que é endocrinologista. Já falei que é uma referência na reposição hormonal, na endocrinologia no Brasil. E nós vamos falar agora sobre menopausa, climatério. E é importante sobre a questão da climatério e menopausa. A mulher tem um período chamado fértil. Fértil. Desde a adolescência. Desde quando ela tem a primeira menstruação, né? Que é menarca. Que é a menarca. E aí existe um período em que o ovário, né? Porque assim, para quem está em casa entender, a mulher ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai expelir, né? Que ela vai ovular ao longo da vida. Quando que esses óvulos são formados? Quando ela está sendo gerada no útero da mãe dela. Tá brincando? No útero? No útero da Aqueles mãe. óvulos já foram gerados? Aqueles óvulos, eles começam a ser gerados, aí eles congelam. E quando que eles vão descongelar? Lá na menarca. Na menarca. Por isso que a gente fala assim, a mulher que tem filho mais velha, né? Então aquele óvulo ele ficou mais tempo lá, então ele tem um risco maior de na hora de descongelar e começar a funcionar ter algum problema na replicação. Então o óvulo ele é formado lá quando a mulher está no útero da mãe dela. Ô, doutor, e esse período de fertilidade, então vai o quê? Dos 12, 13? Hoje não tem... Hoje muda muito, né? Muito, né? Por conta da roupa. A gente antigamente falava assim, o período de climatério e menopausa, por volta dos 55 anos. Hoje tem a grande parte das mulheres, tem mulheres menopausando cada vez mais cedo pelo estilo de vida, né? Sei. 40, 45 anos. Tem pacientes de 35 anos que entram na menopausa. Isso está ligado com o fato da menina também começar mais cedo a menarca? Também. Mas também tem meninas que começam muito cedo, tem a menarca muito cedo e tem a menopausa muito tarde. Também tem esse oposto. O estilo de vida dita muito, né? Então, mulheres que são mais sedentárias, têm uma alimentação mais carregada de alimentos ricos em conservantes, tudo isso vai interferir. A gente está falando de climatério e menopausa. O que é climatério e menopausa? O climatério é o período que antecede a menopausa. O que acontece no climatério? A mulher tem todos os sintomas da menopausa, exatamente todos os sintomas da menopausa, mas ainda ela pode ter alguns escapes. Ou seja, a menstruação ainda não parou 100%. De vez em quando ela tem. De vez em quando ela acaba tendo. Porque o que acontece? O primeiro sintoma, né, do período do climatério é a irregularidade da menstruação. Então a mulher fala, minha menstruação era bonitinha, vinha a cada 21, 28, a cada 30 dias. Nossa, agora começou a vir a cada 2 meses. Opa, primeiro sinal. Ou começou a vir 2 vezes no mês. Fiquei 3... Pode ser também mais... Também pode. Pode ou vir com mais frequência ou com uma frequência menor. Então esse é um dos primeiros sintomas. Quando a mulher, né, ela fala assim para mim, olha, faz 1 ano que eu não tenho mais nenhum escape. A partir de 12 meses sem nenhum episódio de menstruação é considerado menopausa. Ela precisa ficar 1 ano sem ter nenhum tipo de escape. O doutor vai falar pra gente, mas a gente vai ver um vídeo até agora, como a reposição hormonal ajuda o climatério. Veja só. O climatério é uma fase natural da vida das mulheres, que marca o fim do período reprodutivo e o início da menopausa. Nesse período, ocorrem alterações hormonais que podem causar sintomas como ondas de calor, ressecamento vaginal, diminuição da libido e osteoporose. Uma das formas de aliviar esses sintomas é a reposição hormonal. A reposição hormonal pode ser feita de várias formas, como comprimidos, adesivos, cremes, dependendo das necessidades de cada paciente. A reposição hormonal não atrasa a chegada da menopausa, mas sim melhora a qualidade de vida das mulheres que sofrem com o climatério. No entanto, a reposição hormonal não é indicada para todas as mulheres e pode ter efeitos colaterais e riscos. Por isso, é importante consultar um médico especialista antes de iniciar o tratamento. Os sintomas, eles aparecem no climatério.
Exatamente. Sintomas desagradáveis, o fogacho, as ondas de calor, a irritabilidade, dor na pele, mama, tudo isso. muda a pele, cabelo, a mulher fica mais esquecida, Isso. a mulher tem uma alteração cognitiva importante. Esse período é um período muito doloroso para a mulher. Muito doloroso. A reposição hormonal entra aí, nesse momento. Exatamente. Antigamente se falava que o melhor período, né, a melhor janela de oportunidade era nos 10 primeiros anos, tendo em vista que os 2 primeiros é onde a mulher tem maior impacto na saúde dela. Na verdade, até depois de 10 anos da menopausa, dá pra gente tratar e ajudar as mulheres. O que é pontuado em estudos é que existem peculiaridades para serem avaliadas, um acompanhamento mais próximo dos pacientes. É o que eu falo para todos os meus pacientes. Todo paciente que está em algum tipo de tratamento, você tem que acompanhar de perto. Né? Então, coisas do tipo, vou instituir um tratamento daqui 6 meses, eu te reavalio, isso não pode acontecer. Você tem que reavaliar esse paciente com mais frequência. Né? Mas, geralmente, no período do climatério, a gente já pode começar um tratamento de reposição hormonal. Tá. Doutor, vamos supor que a pessoa não tenha feito essa reposição hormonal, passou muito tempo, ela já se encontra aí com 70, 75 anos de idade. Pode ser feito um tratamento, pode ser feita uma reposição hormonal? Pode, se ela tiver alguns sintomas e você identificar que isso está associado ainda àqueles níveis hormonais que estão mais baixos, a gente pode. Porque tem sintomas, por exemplo, as ondas de calor em até 5 anos elas desaparecem de forma natural. Só que tem outros sintomas, como alterações cognitivas, alguns quadros de demência, depressão, que muitas vezes se você repondo a parte hormonal, o paciente reverte 100% desses sintomas, o paciente melhora. Então, muitas vezes, até com uma janela maior que 10 anos da menopausa, dá pra gente tratar com tranquilidade. Agora, a questão da menopausa, existe a menopausa precoce também, né? Também Aquela existe. que acontece antes. Que acontece antes do que é o esperado. Então, geralmente, existe uma idade, né, média, 50, 55 anos, que é a idade da menopausa. Acontece, pode ser com 45 anos, 40? Tem mulheres que com 35 estão menopausando. Não é esperado, acontece. E aí, assim, não há algo que a gente consiga fazer para prorrogar isso. O que a gente tem que fazer é começar a tratar essa mulher para ela não ter impacto. Porque entendi. Qual o maior impacto que a mulher tem, padre? A menopausa é a hora que o ovário para de trabalhar. Ele fala assim, olha, fechei a fábrica. Então, um dos hormônios que ali é produzido, o estradiol, ele vai diminuindo e vai chegar a zerar, vai ficar zerar no corpo da mulher. Quando o estradiol cai, o que acontece? A mulher entra num processo que a gente fala de catabolismo. Ela começa a perder massa muscular. O estradiol ajuda a mulher a manter a massa muscular. Então, quando esse estradiol cai, a mulher começa a perder músculo. O músculo manda no metabolismo. Então, mulheres que vão perdendo massa muscular, o metabolismo fica mais lento. Se o metabolismo está mais lento, essas mulheres começam a engordar. A mulher na menopausa fala, comecei a engordar e estou fazendo as mesmas coisas. Eu como a mesma coisa, eu continuo treinando e estou engordando. Lógico, a taxa metabólica dela, o metabolismo dela está caindo. Se ela perder o músculo protege os ossos. Ela começa a ter maior impacto sobre os ossos. Vem a osteopenia, né, que é a perda, né, de massa óssea, e depois, consequentemente, a osteoporose. Então, tudo isso está relacionado a quem? Ao estradiol. Ao estradiol atrás. A mulher começa a ter quadro demencial, começa a ter déficit cognitivo. Que isso? Né? E tudo começa a ter uma série por causa daquilo ali. Daquele hormônio. Então, muitas vezes, você vai ali, repõe aquele hormônio, e você começa a reverter isso, começa a prevenir isso. As ondas de calor desaparecem, a mulher para de perder massa muscular, começa, de repente, ela já tem uma osteopenia, não deixa evoluir para uma osteoporose, você começa a tratar a mulher. Doutor, tem uma pergunta? Eu ia fazer a pergunta. A gente tem uma pergunta, vamos ver aqui, peraí. Tenho 57 anos e minha menopausa ainda não aconteceu. Devo me preocupar? Como ela pode retardar também? Pode ser tardia, né? Uma mulher que tem 57 anos ainda a menopausa não aconteceu, ela não tem que se preocupar. O que ela tem que fazer é acompanhar, né, com o médico com uma periodicidade maior, porque ela deve estar próxima do período de entrar. Se isso for identificado antes mesmo dela entrar, francamente, começar a ter sintomas, você já trata essa mulher antes ela tem impacto. Então, é o melhor dos cenários. De ter os sintomas, já pode começar a fazer o tratamento? Exatamente. Tem mulheres que começam a relatar assim, parece que eu estou sentindo um pouco mais de calor. E não tem aquelas ondas vigorosas de calor. Mas está sentindo mais... Está começando a sentir. Realizado alguns exames de sangue, a gente começa a detectar, você já vai entrar no período do climatério e menopausa. Se você faz essa reposição, você não passa por esse... Você já começa, a mulher já não vai ter todo esse impacto, você já começa a tratar preventivamente. Interessante. Doutor, você falou muito no estradiol, mas
há outros hormônios envolvidos na menopausa? Grande parte das mulheres, elas respondem com a reposição da testosterona também. Né? Tá. Porque não é só o estradiol, a testosterona cai, Também o nível de progesterona também cai. Então, a ideia do tratamento combinado, isso é de caso a caso. Nem toda mulher que tem deficiência de estradiol, a gente vai repor. Né? Muitas vezes a gente opta só pela reposição da testosterona. Mas por quê? Porque a própria molécula da testosterona converte estradiol. Dependendo do perfil da paciente, muitas vezes é indicado só uma testosterona, é indicado uma terapia combinada, testosterona, estradiol e uma progesterona sempre para poder proteger a parede do útero. Cada paciente é de uma maneira, por isso que a gente precisa... Não existe um protocolo engessado. A menopausa é estradiol e progesterona. Não, cada paciente é de um jeito. Vai interferir muito na reposição hormonal o grau de gordura que essa paciente já tem, o quanto ela ganhou de peso. Né? Então, tudo isso interfere na indicação do hormônio. Você falou que no climatério, existe, às vezes, a produção irregular, né, a funcionalidade irregular do útero ali. Pode acontecer de uma pessoa engravidar na menopausa? Não. Na verdade, na menopausa... Não, no climatério. No climatério também, às vezes, é muito difícil, porque a mulher, às vezes, ela tem esses escapes menstruais, mas ela já não está ovulando mais. Já não está ovulando mais. Então, tem um dos parâmetros que a gente avalia, né, que é o hormônio folículo estimulador, que é o FSH, né, ele já vai estar alto, ele já está ali com uma dosagem mais alta. Então, isso já é um sinal que essa mulher já não está ovulando mais. Ela pode ter alguns escapes, né, da menstruação por uma outra via, mas ela não tem uma chance de engravidar. E assim, eu falo assim, padre, eu tenho uma paciente no meu consultório que ela menopausou precocemente, já tinha sido diagnosticada pela ginecologista dela, e ela desejava muito ter outros filhos. E ela foi, no período já de menopausa dela precoce, ela acabou engravidando depois. Algo totalmente inexplicável, o pessoal na época estudou ela, tudo, e ninguém entendia por quê. Eu falo, existem coisas que são só coisas... que só Deus poderia explicar. Ela falava, desejava muito ter uma segunda filha e sabia que ia ter, e já era menopausada. Isso, assim, é um caso em milhões, porque assim, é uma coisa que não há explicação pela ciência. Agora, a questão de a gente está falando menopausa e tal. É assumido mesmo na medicina a andropausa no homem? Existe também. Ou é só uma maneira de... Também existe. Só que eu falo assim, a diferença do homem e da mulher é que a mulher na menopausa, ela zera mesmo. Estradiol zera, testosterona fica muito baixa, progesterona zera, ou seja, ela diminui muito os níveis hormonais, chegam a zero. E o homem tem uma redução. É só redução. É só uma redução. Então o impacto no homem às vezes é muito, muito diferente. E às vezes o homem não tem tantos sintomas. Ele pode ficar mais irritado, mais cansado. A gordura. Aumenta a gordura abdominal. Mas essa coisa do calor, isso não tem? Nada, o homem não sente nada disso. Eu tô sentindo calor. Não, nada disso. Isso é uma outra coisa, né? Uma outra coisa. E aí, geralmente, é uma queda sutil no homem, né? Ele não chega a zerar jamais. Em qualquer fase da vida do homem, ele não chega... o nível de testosterona desse homem zerou. Ele abaixou. É um homem que geralmente tinha ali na casa de uns 600, 700, um exemplo. Caiu para 350, 250. Ele não zerou, diminuiu, ele sente essa queda, mas ele não chega a ter os sintomas que são semelhantes ao das mulheres. Tem uma pergunta de telespectador com a gente. Mostra aí. Está no GC aqui, pode jogar aí. Deixa eu ver, eu não estou enxergando direito aqui. Gláucia Barbosa da Silva está perguntando para a gente aqui, ó. Retirada do útero, vai ter que passar por... Ela vai fazer a retirada do útero e... Ela vai ter um processo da menopausa. E vai passar pela... Não. Vai tirar o útero, ela vai... Tirar o útero, geralmente se for retirado só do útero, que é a esterectomia, vou tirar só o útero, geralmente os médicos que indicam a retirada do útero, às vezes por um mioma, por alguma patologia, é preservar os ovários. Então, ou seja... entendi. O que acontece com essa mulher é que ela não vai ter o principal sintoma, que é a irregularidade da menstruação, para ela identificar que ela está chegando na menopausa. Mas essa mulher, ela vai continuar... Porque os hormônios são produzidos pelo ovário. Pelo ovário. Ou seja, tirei o útero, vou entrar numa menopausa precoce? Não. Os ovários preservados, isso vai continuar acontecendo. O que vai acontecer com essa mulher é que ela não vai menstruar mais. E aí, muitas vezes, a mulher perde o parâmetro. Como não são todas mulheres que têm as ondas de calor, né? Muitas vezes essa mulher ela entra na menopausa sem perceber, porque a irregularidade da menstruação ou parei de menstruar, ela não vai perceber, porque ela já não tem útero. Já não tem útero. Então ela precisa acompanhar, né, de perto, com exames regulares, para ver o período que ela vai acabar entrando na menopausa. Ela não vai ter esse sinal. Ela não vai ter esse sinal de parei de menstruar. Entendeu? Você já ouviu falar em nevoeiro mental? Veja isso, VT.
A menopausa traz alguns sinais na vida da mulher e um deles é o nevoeiro mental. Ele é um sintoma pouco conhecido da menopausa e causa perda de memória e desorientação na mulher devido à diminuição do hormônio estrogênio no corpo. Por ser um sintoma menos comentado, é comum as mulheres se preocuparem com a falta de memória e logo procurarem um neurologista, com a preocupação de um suposto diagnóstico de Alzheimer, por exemplo. É importante que a mulher esteja atenta à menopausa e aos sintomas da mesma, além de consultar mais de um especialista para ter certeza do que se trata. Eu havia falado aqui pra gente que é a questão da perda cognitiva, né? Perda cognitiva, a mulher começa a ficar mais esquecida, né? Começa a ter perdas de memória. Tem pacientes que falam assim, eu estava indo trabalhar e esqueci para onde que eu estava indo. São pequenas perdas de memória. Está ligado ao estradiol. Está ligado ao estradiol e à testosterona também, aos dois hormônios, né? E aí o que tem estudos que mostram que mulheres que têm, né, esse déficit cognitivo é por conta do estradiol, e isso também pode induzir um quadro de demência precoce e até Alzheimer. Pode. Por isso que a gente fala assim, a importância dos hormônios na vida das pessoas, né? Muitas das doenças que vão aparecendo, né, com o passar dos anos, tá envolvido geralmente com a queda dos hormônios. Os hormônios são tão importantes para o nosso corpo que eles previnem, né, e tratam alguns tipos de câncer, previnem doenças, né, que tiram completamente a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, o hormônio ele é muito importante. A partir do momento que a gente começa a diminuir a produção deles, vão aparecer problemas. Naturalmente, todo mundo vai passar por uma diminuição de hormônio. Todo mundo vai passar. E a qualidade de vida está associada a isso. Isso é importante, porque também a qualidade de vida significa alimentação, maneira com que a gente leva. Pode ser que isso precipite, a pessoa comece a perder esses hormônios antes. Começa, né? Então, assim, por exemplo, pacientes que eu sou sedentário, eu como de maneira inadequada, eu não durmo de maneira totalmente inadequada, tenho um sono muito ruim, não entro naquela faixa do sono REM, que é o sono profundo. Tudo isso altera as suas taxas hormonais? Altera, né? Com certeza vão alterar. Pegar um paciente que faz atividade física, se alimenta bem, dorme bem. Poxa, você comparar esses dois pacientes e falar, esse tem um nível hormonal muito maior, às vezes é mais velho, e um paciente mais novo com maus hábitos tem níveis hormonais muito menores. Ô, doutor, quando a pessoa passa pela menopausa, o médico que ela deve consultar quem é? A ginecologista e o endocrinologista? Geralmente as mulheres buscam o ginecologista, mas podem buscar o endocrinologista, podem buscar o médico que trabalha com reposição hormonal, né? Tem que ter alguém que seja experiente nessa área. Isso é o mais importante, para poder indicar o tratamento mais assertivo e mais correto. Eu repito, não existem protocolos engessados. A mulher na menopausa precisa disso, disso e disso. Cada perfil é de uma maneira. Cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser de um jeito. Cada mulher vai reagir de uma... Vai reagir de uma forma e cada mulher vai ter indicação de um tipo de reposição. Às vezes o que serviu para uma não serve para outra. É um perigo esse negócio de receita que você dá para o outro, né? Exatamente. Eu fiz isso, você vai fazer isso também. Por isso que assim, tem que procurar um médico especialista para poder avaliar e indicar e até entender o que está acontecendo, se está relacionado ao déficit hormonal. Tem muitas... o pessoal fala reposição natural, né? Tem muitas receitas, né? De pessoal toma isso na menopausa que é bom, toma esse chá. Acho que esse chá de quê mesmo? Tem isso aí? Olha aí. Alguns estudos relatam que folhas, que eu estava lendo, folhas da moreira, né, são consideradas boas para o... Tem VT? Vamos ver. Encontrar manchinhas roxas pelas calçadas da cidade é um dos pequenos prazeres para os adoradores de amora. Apesar de ter origem asiática, a planta se adaptou bem às condições climáticas do Brasil e dá frutos de setembro até março. Além de saborosa, a fruta tem propriedades medicinais com funções antibacterianas e anti-inflamatórias. As folhas da moreira também são aliadas na hora de cuidar da saúde. Elas têm maior concentração de magnésio, fósforo, potássio e cálcio, que são muito importantes para o funcionamento metabólico. As folhas e o fruto da amora são importantes aliados na saúde da mulher, porque possuem fitoestrogênios, substâncias naturais produzidas pelas plantas e podem ajudar a diminuir os sintomas da menopausa.
Para obter os benefícios proporcionados pela planta, é necessário utilizar o chá da maneira correta. Mas será que há algumas contradições? Algo poderia ser prejudicial à nossa saúde? Saiba mais agora. Lembrando que a folha da moreira é que o bicho da seda come, né? Para fazer a seda, né? Também. Doutor, então, tem essas. Você lembrou aqui, o doutor falou da maca peruana. Maca peruana. Tem alguns fitoterápicos que ajudam, né? Mas muitas vezes eles vão diminuir ali os sintomas por um período, mas eles não tratam essencialmente a causa, né? Então, essa é a maneira mais adequada de você repor, né, a parte hormonal, é repondo o próprio hormônio. Tem um estradiol baixo, repor o estradiol. Tem uma testosterona baixa, repor a testosterona, fazer a terapia ali indicada. Os fitoterápicos, eles ajudam a amenizar os sintomas, né? Eles são muito bem-vindos, mas ainda assim eles vão aliviar temporariamente esses sintomas. E é aquela história, né, padre? O que dá certo para uma pessoa, muitas vezes não se aplica a outra, né? A medicina ela é muito individual, é muito de paciente para paciente. Tem mais pergunta aí de telespectador? A Niceia Silva está perguntando aqui, ó. Ela entrou na menopausa e não sente nada, pode isso? Pode acontecer isso. A mulher fala, não tem onda de calor, não tem irritabilidade, né? A pessoa pode passar... Pode acontecer. Inveja que dá nas outras, deve ser... Só que isso não quer dizer que ela, por exemplo, não vai ter um processo de perda de massa muscular, de perda de massa óssea, né? Que ela não vai ter um quadro, por exemplo, no futuro de um esquecimento. Então, muitas vezes, essa paciente não tem nenhum sintoma ali, vale a pena ela acompanhar para ver como que tá esses níveis hormonais. Porque às vezes ela parou, realmente não menstrua mais, mas às vezes o estradiol dela não está no zero, tá começando a cair. Tá começando. Lá, nesse momento atual, ela não sente nada, mas pode ser que lá na frente ela apresente alguma repercussão. Então tem que acompanhar de perto para ver como que ela vai evoluir. E como você diz, cada pessoa vai reagir de uma forma. Cada pessoa reage. Então, cada pessoa também vai passar a menopausa de uma forma também. Exatamente. Umas com mais sintomas, outras com menos às vezes sintomas. Às vezes por tempo. Tem mulheres que falam, minhas ondas de calor passaram de 5 anos. Tem outras que falaram, as minhas duraram 6 meses. Sei. Cada paciente responde de uma maneira. Mas que a menopausa ela tem um impacto muito grande na saúde da mulher, tem. Um impacto gigantesco. E a questão de alteração de humor, alteração da libido também, né? Alteração de libido, tem a secura vaginal. Tem tudo isso. Tem aumenta o risco cardiovascular da mulher, o risco de infarto, o risco de AVC, tudo isso aumenta, entendeu? Todos esses riscos são aumentados, por quê? Porque começa a ter um déficit da produção hormonal. Tudo isso está associado, né? Na verdade, os estudos mostram que as pessoas que têm os hormônios mais dentro da faixa fisiológica têm um menor risco cardiovascular. Né? E quando a gente tem os hormônios sempre dentro daquela taxa fisiológica, é quando a gente está no auge da juventude, né? No auge da juventude. Está tudo funcionando harmônico. Direitinho. Exatamente. Então, isso é mais do que você vê isso. Está tudo funcionando direitinho, você tem saúde, por quê? Porque tem os níveis... Está tudo organizado. Organizado. Né? Se você organiza isso depois, você pode... Você devolve qualidade de vida. Tem pacientes que achavam que estavam deprimidas. E até estavam, muitas vezes, tratando com medicamentos. Né? Porque muitas vezes ali o diagnóstico da depressão ele é clínico, né? Conversa com o psiquiatra, ele acaba entrando com a medicação. Essas pacientes, muitas vezes, você identificou ali uma taxa hormonal muito baixa e você repõe. E o mais engraçado, para essa paciente fala, acabou minha depressão, parei de tomar medicação. Porque estava associada à queda hormonal, né? Então isso... Nossa, é muito interessante. É muito interessante porque isso é uma medicina que trata a pessoa como um todo, né? E aí, é uma medicina setorizada. Não, né? E a ideia da medicina, né, é a gente promover saúde e não ficar tratando doença. O foco, né, eu falo assim, o trabalho do médico é a gente não deixar o paciente ficar doente. Não é só a gente esperar ele ficar doente, procurar para tratar. Não é sintoma, remédio. É assim, olha, o que vamos fazer para a gente prevenir, para que você não adoeça. Doutor, a menopausa, o climatério, a menopausa em si, ela pode trazer algum risco para a mulher? Traz risco, osteoporose? Traz risco de doença cardiovascular? Traz. Tem risco de câncer? Tem. Né? Tem risco de maior de fraturas, né? Fraturas de fêmur, fraturas de quadril, fraturas de vértebras, tudo isso por conta da osteoporose, né? Então tem uma série de doenças estão associadas, né? Não é só as ondas de calor e a irritabilidade, existem doenças que estão relacionadas ao período da menopausa. A Marta Nogueira está perguntando assim, ó, problemas na tireoide podem influenciar na menopausa?
podem corroborar para piorar os sintomas da menopausa. Então, por exemplo, a gente pega uma mulher que está na menopausa, né? Ela está ali num processo de catabolismo, está perdendo massa muscular, está com o metabolismo mais lento. Se essa paciente tiver um quadro de um hipotiroidismo, por exemplo, vai acentuar ainda mais o ganho de gordura dessa paciente. Vai acentuar ainda mais. E o contrário também vale. Essas pacientes que estão ganhando peso na menopausa, elas alteram muito o padrão da leptina, que é um dos hormônios que estão envolvidos na produção da gordura. Sei. Pacientes com leptina mais alta, elas interferem na metabolização do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e fazem a tireoide trabalhar de forma mais lenta. Então isso também tem uma correlação. Olha que coisa, gente. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. É interessante a gente ter essa explicação fundamentada e também bastante clara para a gente entender por onde que a gente vai. Agora, a família, eu acho, a gente está falando de climatério, acho que a família é fundamental também para a compreensão, acho principalmente do marido, né, nesse momento, né? Com certeza. Eu falo assim, a mulher, ela varia, né, a taxa hormonal dela no período fértil todos os dias. Cada dia ela está com uma faixa hormonal diferente. O homem, ele é constante. Então, né? Por isso a mulher já é mais difícil da gente conseguir entender essa variação de humor. Quando ela chega na menopausa, que ela tem essa variação abrupta, muda completamente, né? A parte emocional da mulher, a irritabilidade. Então, assim, a família, né, e o marido, que geralmente nessa fase a gente fala, né, os filhos já estão encaminhados, né, mais o homem e a mulher, o homem tem que ter uma total compreensão da mulher. Essa variação às vezes de humor, que na mulher é mais sensível, ela tem um fundo... Tem um fundo hormonal completo. Assim, naturalmente, não é uma questão... porque os hormônios, eles variam Eles vão variando muito. Então, a mulher naquele período pré-menstrual está extremamente irritada, agitada. Então, isso é verdade. É verdade, isso acontece, né? Verdade. Mulher grávida, né? Mulher grávida, ela não varia, né, por dia, ela varia por hora a parte hormonal dela. Então, a mulher grávida, ela acorda rindo, dali a pouco ela chora, dali a pouco ela quer matar alguém. E é verdade, né? Porque ela altera, ao longo do dia dela, as taxas hormonais estão muito bagunçadas. O doutor está falando como médico e falando como marido também. Né, André? É verdade. Olha, Shakespeare dizia: inconstância, seu nome é mulher. Esse é Shakespeare. Exatamente. Shakespeare dizia. Olha, isso não é mais Shakespeare. Olha, doutor, eu acho interessante, eu queria agradecer, mas porque foi muito bom, muito, assim, foi muito esclarecedor. Eu vou fazer isso mesmo. O doutor sabe que ele é aqui, ele tem, eu já falei, ele é sócio, então, a próxima assunto a gente vai falar de andropausa. Eu acho que andropausa, eu acho para os homens, eu acho que até para a mulher, dar uma dica para o homem, né? Porque essa coisa da irritabilidade também vem muito dessa coisa. E o homem é mais difícil de procurar ajuda, né? Então, por isso tem que esperar da mulher levar no médico. Exatamente. Né? Eu queria agradecer. Olha, gente, o doutor Daniel Bratan, ele é médico aqui em São Paulo, né? E vou dizer, você pode seguir ele de qualquer parte do Brasil e vale a pena quando vier a São Paulo até marcar uma consulta com o doutor. @dr.danielbratan. Isso é o Instagram, @dr.danielbratan. O doutor Daniel Bratan, ele atende no Instituto Anália Franco, que é uma baita de uma estrutura para atender você. Isso no Instagram também, Instituto Anália Franco, Instituto Anália Franco, tudo junto. E você pode entrar em contato, entra em contato com ele, 0 operadora 11 9 17 52 35 30. 9 17 52 35 30. Doutor Daniel Bratan, Instituto Anália Franco. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito bom, eu gosto demais quando você vem aqui. Adoro vir aqui. Muito bom mesmo. Viu? Manda um beijo para a Andrea, viu? Que ela faz tempo que não vem aqui, tá bom? Ela tá aqui. A gente vai encerrar o programa com um clipe da cantora Malu Magalhães. Obrigado por vocês ficarem com a gente. Amanhã a gente encontra, meio-dia, depois das 3 horas.